Bom, vamos lá, pessoal. Agora dando início ao estudo dos equipamentos trocadores de calor. Bom, a definição de trocador de calor é um equipamento, na verdade, que trabalha com troca de calor, que é usado para realizar o processo de troca térmica. A gente estudou as formas de transferência de calor, né? Condução, convecção e radiação. Então, através de troca térmica entre os fluidos que estão dentro do equipamento ou percorrem o equipamento, né? Os fluidos, lembra o fluido que eu já comentei, termo utilizado para definição de líquidos ou gases em diferentes temperaturas, né? Sempre para haver troca de calor, óbvio que eu preciso de gradiente de diferença de temperatura. Então esses equipamentos são utilizados no aquecimento, resfriamento de ambientes, condicionamento de ar, produção de energia e aqui na recuperação de calor em processos químicos de modo geral. Os trocadores ou permutadores de calor do tipo tubular constituem o grosso do equipamento de transferência de calor, com ausência de chama. Um líquido quente trocando calor com um líquido frio, ou gás, enfim, ou vapores que vão passar por condensação em diversos tipos de processos químicos. Aqui algumas figuras que ilustram, vendo um trocador de calor, o equipamento em si, né, que é utilizado nas transferências de calor. Bom, esse trocador de calor que aparece aqui é chamado tubo carcaça. Esse aqui é tipo placa, mas a gente vai detalhar melhor isso aqui durante a nossa aula. Os mais comuns são os trocadores de calor em que um fluido escoa, né, percorre, separado do outro por meio de uma parede. Os líquidos não se misturam, né? São de contato indireto, que a gente fala, através do qual o calor escoa, né, percorre a parede que limita, né, a presença de um fluido, de um líquido e do outro. Então existem várias formas desses equipamentos. Simples, tubo dentro de outro, dois tubos concêntricos, condensadores, evaporadores de superfície complexa e trocadores de calor tubulares, que para recuperação de energia são os mais indicados, utilizados com uma maior eficiência na troca térmica. Aqui algumas aplicações dos TCs, trocadores de calor. Aqui então em diversas áreas, né, que eles são utilizados, na área científica, aplicações tecnológicas industriais. Nas indústrias são usados para aquecimento, resfriar fluidos para usos diversos. São encontrados sob forma de torres de refrigeração, caldeiras, condensadores, evaporadores, leito fluidizado e recuperadores. Bom, caldeira é um tipo de equipamento que trabalha com troca de calor, que promove geração de vapor para uso nos processos industriais. Condensador promove, é um equipamento que vai promover troca térmica, é um trocador de calor que trabalha com transferência de energia, de calor, promovendo mudança de estado físico. Então, no mesmo trocador de calor eu posso aplicar para ocorrer troca térmica, mantendo o estado físico, ou então ocorrendo mudança de estado físico, por exemplo, de vapor, no caso, para líquido, ocorrendo então a condensação. Evaporadores, então existem equipamentos que trabalham com concentração, você evapora a água presente e vai obter como resultado disso um líquido concentrado. Leito fluidizado é quando o líquido percorre dentro do equipamento e ocorre a troca térmica nessa movimentação dentro do equipamento. Bom, dispositivos de conforto ambiental também, né, conservação de alimentos, como condicionadores de ar, aquecedores de água domésticos, frigoríficos,
se baseiam fundamentalmente em troca de calor, em trocadores de calor. A produção de bebidas destiladas utiliza essa tecnologia, os alambiques, por exemplo, as colunas de destilação, as grandes colunas das usinas produtoras de açúcar e de álcool, né, na parte de álcool, como condensadores, como recuperadores de energia também. Manutenção de temperatura adequada ao funcionamento de motores de automóveis é conseguida através do que? De radiadores, que trabalham com troca térmica. A água que refrigera o motor passa pelos radiadores para ser refrigerada e continuar fazendo o seu papel, a água, né, trocando calor e refrigerando, resfriando o motor do carro. Resfriamento de efluentes para posterior lançamento nos corpos receptores. Aí já vai estar associado a uma recuperação de energia, que é um líquido que já seria encaminhado para descarte, para tratamento, né? Então você recupera essa energia, porque aqui está envolvido uma poluição térmica. Então, o projeto completo de um trocador de calor. A seleção requer uma análise térmica para determinar se uma unidade padrão de tamanho e geometria especificados pode preencher os requisitos: aquecimento, resfriamento de um dado fluido, a vida útil do equipamento, facilidade de limpeza, espaço necessário, a parte da manutenção, né, limpeza do trocador de calor, que com o uso ele vai perdendo a sua eficiência, pois alguns depósitos podem se formar dentro do equipamento e isso acaba prejudicando a troca térmica. Então é normal que se pare, né, para essa manutenção preventiva. Bom, trocadores de calor, definição: os equipamentos usados para implementar a troca de calor entre dois fluidos ou mais sujeitos a diferença de temperatura. Então são denominados trocadores de calor. Então aqui a classificação dos trocadores de calor. Podemos classificar os trocadores de diversas maneiras, quanto ao modo de troca de calor, quanto ao número de fluidos, tipo de construção, disposição dos líquidos no interior do trocador de calor. Aqui a ilustração é um trocador de calor tipo placa. Bom, classificação dos trocadores de calor. De acordo com o processo de transferência e de acordo com o tipo de construção. Então, de acordo com o processo de transferência, existem os de contato direto e os de contato indireto entre os fluidos. Então, a transferência direta ou tipo armazenamento em relação aos de contato indireto. De acordo com o tipo de construção, a gente tem os do tipo tubular. Dentro dessa classe de tipo tubular, a gente tem os carcaça e tubo, tubo duplo e serpentina. Isso pode também ser chamado tubo carcaça, é comum também usar essa denominação. Então, de acordo com o processo de transferência, tá vendo? Contato direto. Os de contato direto, eu vou ter o que aqui assim? A entrada de um fluido. Aqui no caso, essa representação aqui seria vapor, específico que ocorre numa coluna de destilação. Tá vendo? O líquido fermentado contendo álcool entra na coluna, vai passando por essas bandejas e vai percorrendo aqui assim até chegar no local de saída desse líquido isento de álcool. Por quê? Porque o vapor é injetado aqui e vai ocorrendo o arraste do álcool devido à sua temperatura de ebulição na faixa do etanol, né, especificamente na faixa de 70 graus Celsius. Então o vapor vai arrastando o álcool junto com ele, depois indo para um sistema de condensação. Então, vai se enriquecendo, os vapores vão se enriquecendo com álcool, o líquido que vai caindo vai perdendo álcool, vai diminuindo, chegando aqui embaixo praticamente com zero de álcool, e aí é retirado, é saído, e os vapores vão subindo. Por isso que é contato direto. Então, nesse trocador, os dois fluidos se misturam.
Aplicações comuns de um trocador de contato direto envolvem transferência de massa, tá vendo? Porque massa do que de álcool que vai acompanhando o vapor que vai subindo e arrastando esse álcool junto com ele. O álcool é volátil, né? Ele evapora e vai caminhando junto com o vapor. Por isso que é chamado de destilação por arraste de vapor. Então, comparado a recuperadores de contato indireto e regeneradores, são alcançadas taxas de transferência de calor muito altas. Sua construção é relativamente barata. Por quê? Porque por dentro, né, ele possui uma pequena quantidade de material em relação aos outros trocadores de calor de contato indireto. Ainda trocadores de calor de contato direto, torres de resfriamento. A gente tem aqui, né, uma ilustração, aqui uma foto. Aqui é para resfriar a água que é utilizada no processo de refrigeração durante o processo. Essa água aquecida, ela perde a capacidade de trocar calor, mas ela está limpa, basta ela perder calor que ela pode voltar para o processo e continuar fazendo seu papel de refrigeração de um tanque, por exemplo, que está ocorrendo um processo químico. Então eu posso voltar essa água novamente para esse processo. A água aquecida entra aqui assim, existe ventilador, o processo aqui de convecção ocorrendo, forçada, aí vai ocorrer o que? Movimentação do ar, a água vai cair, o ar vai subir, vai ter um pouco de perda de evaporação? Vai, mas essa água resfriada cai num sistema, num reservatório, abaixo, aqui a parte de baixo do equipamento, e aí pode ser encaminhada novamente essa água para realizar processo de condensação, por exemplo, como está escrito aqui assim. Então é uma torre de resfriamento. Esse equipamento é importante na área ambiental, vamos pensar assim, porque promove diminuição de consumo de água, porque de repente, se eu não tenho equipamento desse, essa água aquecida eu vou descartar, porque não serve mais, eu vou deixar num tanque resfriando para não ter problemas ambientais com descarte de líquido aquecido. Né? Então é um desperdício, né? É melhor você recuperar essa água, essa capacidade da água em trocar calor, resfriando no equipamento, né, denominado torre de resfriamento, e voltar novamente para o processo. Aí existem aqui os trocadores de calor de contato indireto. Nesse tipo há um fluxo contínuo de calor do fluido quente ao frio através de uma parede que os separa, porque aqui, está vendo, já seria de contato indireto. Não há mistura entre eles, pois cada corrente permanece em passagens separadas. Esse trocador é designado como um trocador de calor de recuperação, ou simplesmente um recuperador de energia. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um líquido percorrendo, aqui assim, nessa parte, ele vai passar por aqui e vai sair aqui. E o outro fluido passa aqui por essa serpentina e sai novamente, promovendo a troca térmica. Pensando aqui que passa um fluido quente e aqui o frio, ele entra com uma temperatura e sai com uma temperatura maior. Esse entra com uma temperatura maior e sai com uma temperatura menor, devido à troca térmica que ocorre. Mas é bem tranquilo, né, de ver que é um contato indireto. Vamos ver aqui o que temos ainda de contato, tipo de trocador de transferência, né? Aqui assim. Aqui é o tipo placa, tá vendo? São várias placas aqui, elas estão separadas para mostrar, mas aqui essa parte final elas estão juntas, tá vendo? Mas elas são, e aqui lateralmente a gente tem chapas mais grossas, que aqui normalmente é alumínio ou inox, e aqui já é ferro fundido, chapas grossas para fechar o equipamento. Aqui é um outro tipo de equipamento, também tubular, é o tubo carcaça, ou carcaça e tubos, tá vendo? Onde eu vou ter a entrada aqui de um líquido frio que vai sair aquecido por aqui. E aqui nessa parte interna, que seria o tubo, a carcaça seria essa parte grande, e o tubo, que
que é a denominação dele, né, seria essa parte daqui assim, onde o líquido vai percorrer esses tubos, promovendo a troca térmica com o outro que percorre a carcaça. Mas é de contato indireto. Aqui um outro tipo também, que você pode... É de contato indireto, a transferência é direta, né? Mas o contato é indireto, tá bom? Tipo de armazenamento, você pode armazenar, recuperar e armazenar energia. Em um trocador de armazenamento, ambos os fluidos percorrem alternativamente as mesmas passagens de troca de calor. A superfície de transferência de calor geralmente é de uma estrutura chamada matriz. Para aquecimento, o fluido quente atravessa a superfície de transferência de calor e a energia térmica é armazenada nessa matriz. Posteriormente, quando o fluido frio passa pelas mesmas passagens, a matriz libera a energia térmica. Em refrigeração, o caso é inverso, né? Então, esse trocador de calor é chamado regenerador. Podem ser dinâmicos ou estáticos. Os estáticos não possuem partes móveis e consistem em uma matriz através da qual passa alternadamente os fluidos quentes e frio. Quer dizer, passa o líquido quente, aquece essa parte interna do equipamento, depois que está aquecido, ele armazenou o calor aqui, aí você passa um líquido frio para receber esse calor que ficou armazenado dentro do equipamento. Esse é o regenerativo dinâmico, né? É porque existe a movimentação interna aqui, assim, o outro é estático, né? Aqui um outro tipo de trocador regenerativo dinâmico também, aqui a queima, né? Eu vou ter aqui essa parte que vai acumular a energia. Aqui está completo, né? A parte de emissão, aqui a chaminé, os gases, né? Indicando aqui assim, a ventoinha, que promove ou soprador também chamado, que promove a circulação dos gases com maior facilidade. Bom, trocadores tubulares, trocadores de carcaça e tubo. Esse trocador é constituído com tubos e uma carcaça, quer dizer, uma carcaça, um grande tubo e no interior pequenos tubos, um feixe de pequenos tubos, ou mais de um feixe, que é essa ilustração. Quando ele passa aqui assim e volta para cá e sai. O líquido quente, o líquido frio entra na carcaça, percorre toda a carcaça e sai, promovendo com isso a troca térmica de forma indireta. Então, os mais usados para quaisquer capacidades e condições operacionais, tais como pressões e temperaturas altas. Então, esses trocadores tubo-carcaça são os mais utilizados, os mais eficientes, comparados com os demais, tipo serpentina, dentro dos tubulares, né? Os tipo placa, que depois vou comentar, não suportam altas pressões, pode ocorrer vazamento, porque entre uma placa e outra existem borrachas de vedação, chamadas gachetas, enfim, mas existe a aplicação específica para eles também, né? Os de placa, tipo placa, que eu vou falar mais para frente. Bom, então o que eu vinha falando, pressões, eles operam com altas pressões, temperaturas altas, quer dizer, conseguem trabalhar com grandes trocas térmicas, atmosferas altamente corrosivas, fluidos mais viscosos. Aqui uma ilustração mostrando toda a parte que existe, uma junta de borracha, uma tampa, aqui as conexões para a entrada, para a saída, aqui os feixes de tubos no interior que eu posso aumentar ou diminuir essa quantidade, aqui a base de sustentação, aqui são as partes que constituem gacheta, as chicanas, essa parte aqui ó, de sustentação, tá vendo, dos feixes. Isso aumenta a eficiência de troca térmica, a presença de chicanas, porque é uma barreira para o líquido que escoa pela carcaça, então promovendo uma turbulência maior. Quanto maior a movimentação do líquido aqui no interior da carcaça, melhor
ocorre a transferência de calor. Então, é uma forma até de se aumentar a eficiência de troca térmica, aumentar essa perturbação do líquido que escoa pela carcaça, promovendo um aumento na eficiência de troca térmica. Aumentar o número desses tubos aqui no interior também, então, ocorre um aumento de troca térmica. Esses tubos aqui ilustrados são lisos nessa figura. Existem tubos, feixes de tubos com aletas, que são aletados, ou que não são lisos, possuem uma certa rugosidade. Então isso implica num aumento de área de troca térmica, aumentando a eficiência do trocador de calor. Então, para um mesmo trocador de calor existente, eu posso utilizar desses recursos para a melhoria da troca térmica, da eficiência de troca térmica. Aqui um desenho ilustrando isso. Aí, tá vendo? O líquido entra aqui nos tubos e aí vai passar aqui nesse, tá vendo? E vai sair. A gente fala que ele deu um passe na carcaça. Tá vendo? Porque passou uma vez só. Esse aqui, dá para mostrar no outro também, tá vendo? Um passe na carcaça. Esse já a gente fala que deu dois passes, porque o líquido entrou, deu um passe na carcaça, passando pelos tubinhos. Mas ele vira, que em vez dele já estar pronto para sair por aqui, não, ele volta, continuando a troca térmica, e aí sai por aqui. Então a gente fala que deu dois passes na carcaça. Vou voltar aqui, estou mostrando. O que eu tinha comentado, tá vendo? Esses tubinhos aqui podem ser assim, ó, tá vendo? Não são lisos, possuem essas saliências aqui, assim, que acarretam um aumento de área de troca térmica, aumentando com isso a eficiência. As chicanas aqui dá para ver bem, elas não obstruem toda a passagem, tá vendo? Elas obstruem parcialmente a passagem do líquido pela carcaça. Tá vendo? Passa aqui, entrou aqui, né? Casco ou carcaça, tá, gente? Passa aqui, encontra a barreira, chicana, volta, vai para cima, aí encontra aqui, vai para baixo, depois para cima. Então, com isso, melhora, né, a eficiência de troca térmica, promovendo uma passagem bem eficiente do líquido e o melhor contato com os tubos, né? O líquido da carcaça, o melhor contato com a área externa dos tubos que estão no interior, posicionados no interior da carcaça. Então, as chicanas têm papel de sustentação dos tubos da carcaça e tem o papel de barreira para aumentar a turbulência do líquido que percorre a carcaça, aumentando a troca térmica. E ainda eu posso, como eu falei, colocar tubos assim aletados, espiralados, e com isso também melhoro a troca térmica. Aqui uma outra ilustração, eu posso usar aqui a disposição de um trocador de calor existente, associar a um outro trocador de calor. Tá vendo? Um ligado no outro. A saída de um acaba, porque aqui está entrando embaixo, né? Então, entrada nos tubos, vai percorrendo até sair aqui, não nos tubos. Na carcaça ou no casco, entrou aqui, vai percorrendo, sai, a saída desse alimenta a entrada do outro, vai, percorre e sai. Aqui também, né? Não falei, ele saiu desse, aí entra no outro, mas aqui nos feixes dos tubos. Então eu posso também aumentar a eficiência associando um trocador ao outro. Se um trocador apenas não é suficiente, eu posso associar mais de um, na verdade, ter um associado ao outro, promovendo uma melhor eficiência de troca térmica. Ao invés de fazer um compridão gigante, enorme, né, eu posso fazer esse tipo de associação. Que eu estou aumentando? O tempo de permanência dos líquidos em relação à ocorrência da troca térmica. Os arranjos aqui mostrando
uma vista assim, via desenho, né, dos tubos no interior do trocador de calor. Aqui mais ilustrações mostrando ele aberto assim, né? Aqui mesma coisa, aqui um de vidro, só mesmo para mostrar isso a nível de laboratório. Tá vendo? Uma serpentina aqui de vidro, tem a entrada, a saída, e aqui a parte assim, que é de vidro, porque dá pra gente ver bem, por isso que eu uso essa ilustração, né? Além dos vídeos que eu deixei para vocês no Moodle, que mostra bem com ilustrações também o funcionamento, os líquidos, né, percorrendo de cores diferentes, assim, com simulações, então dá para ver bem, para ter uma boa ideia do funcionamento. Aqui, radiadores aletados, ó, as aletas, como eu falei, aumenta a área de troca térmica, a superfície de troca térmica, aumenta a eficiência do trocador de calor. Aqui uma outra ilustração, tá vendo? Feixe de tubos fora da carcaça, tudo fora, assim, depois vai dentro. Ó, um problema aqui que ocorre: incrustação externa e interna, corrosão, dependendo dos líquidos que estão envolvidos nessa troca térmica no interior do trocador de calor. Aí pode dar vazamento, aí isso é ruim, porque vou ter contaminação, né? O diluição, se for água, aquecendo um líquido, um outro líquido específico, isso não pode ocorrer. Aqui, ó, mostrando as chicanas, que dá pra ver bem, assim, aqui elas não vão tudo para baixo, tá vendo? É aberto igual aqui em cima, só que é aberto na parte de baixo. Aqui a ilustração, ó, mostrando, a foto aqui na específica. Vamos lá, aqui também uma outra figura, um trocador de calor, tubo carcaça. Então, tipos de trocadores utilizados. Resfriador, então resfria um líquido ou gás por meio de água, ar ou salmoura. Então, resfriador, refrigerador, resfria também o fluido de processo através da evaporação de um fluido refrigerante. Condensador, aí tem aquecedor, vaporizador, evaporador, tá vendo? Promove concentração de uma solução pela evaporação do líquido de menor ponto de ebulição. Então você promove uma concentração do soluto naquele líquido que foi que ficou, né? Uma parte evapora do líquido e aí fica concentrado o soluto no restante do líquido, após a evaporação parcial do líquido contido nessa solução. Aqui ainda trocadores de calor, figuras ilustrando. Aqui classificação de calor dos trocadores, continuando, ó, tubo duplo. São os mais simples em relação aos tubulares. E bem aplicados também, só que com uma eficiência de troca de calor menor do que o tubo carcaça, carcaça e tubo, que é óbvio devido à área de troca térmica ser maior nesses, que é um feixe de tubo, né? Então a área é expandida. Aqui são dois tubos concêntricos, como a figura mesmo mostra. Tem a entrada de um líquido e a saída de outro. Aqui a entrada e a saída. Quer dizer, então percorre apenas um tubo por fora, assim, né? E promovendo a troca térmica. Se eu quero trocadores mais eficientes, aí eu uso o tubo carcaça. Então o tubo duplo consiste de dois tubos concêntricos. Um dos fluidos escoa pelo tubo interno e o outro pela parte anular entre os tubos. Essa parte vermelha aqui, que seria a parte anular entre os tubos. É uma direção de contrafluxo ou contracorrente. Tá vendo? Um está indo nessa direção, né, da esquerda para a direita, o outro já está entrando no tubo, indo aqui da direita para a esquerda. Eles poderiam estar no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Aqui nessa ilustração, o que normalmente se faz é colocar em contracorrente, porque a eficiência de troca térmica é maior também, é melhorada. O aproveitamento dessa troca térmica é melhorada quando eles estão dispostos em os líquidos, né, que escoam no interior do trocador em contracorrente. O tubo carcaça, mesma coisa também. Eles são mais eficientes quando os líquidos escoam em contracorrente. Então esse talvez é o mais simples de todos os tipos de trocadores de calor.
pela fácil manutenção envolvida, ele é geralmente usado em aplicações de pequenas capacidades. Mas ele resiste a altas pressões, coisa que o tipo placa, que eu vou comentar, já não resiste a líquidos com alta pressão no interior dele. Aqui que eu tinha comentado, né, quando os líquidos escoam na mesma direção, a gente fala que eles estão dispostos, as correntes, chamadas em correntes paralelas. Quando escoam em sentidos opostos, correntes opostas, né, ou contra-corrente, que é mais eficiente para aumentar o trocador de calor que está com a disposição em correntes paralelas, que os líquidos escoam na mesma direção, em tubos distintos, como a figura ilustra. Se eu quero aumentar a eficiência de troca térmica, basta fazer a disposição desta forma, que eu consigo melhorar, aquecer mais, resfriar mais, dependendo da necessidade do processo. Aqui vem os trocadores de calor tubular ainda, né? Agora aqui no caso, tipo serpentina. Tá bem aqui tranquila a figura, né? Tá um corte aqui, só para ilustrar melhor, tá? Aqui a serpentina interna, uma helicoidal, geralmente cobre é o material, porque é mais fácil para dispor dessa forma, para dobrar a tubulação. O metal normalmente é usado o cobre. Então vou ter a entrada e a saída. Aqui também vou ter a entrada e a saída. Então, esse tipo de trocador de calor, tipo serpentina, é simples, né? Esse tipo de trocador consiste em uma ou mais serpentinas. Eu posso ter mais de uma? Posso. Posso ter uma grande, de um diâmetro maior, e uma outra de um diâmetro menor, com entrada e saída individuais de cada serpentina. Então existem em um grande tanque, né? Vou precisar de um tanque de serpentina, ordenadas em uma carcaça, que seria, no caso, um tanque. Uma grande superfície pode ser acomodada em um determinado espaço, utilizando as serpentinas. As expansões térmicas não são nenhum problema, o problema mesmo é a limpeza. A limpeza que é problemática. Por quê? Imagina aqui, assim, um tanque enorme de fermentação com uma serpentina. Então eu preciso o quê? De alguém entrar aqui, assim, para fazer a escovação, a limpeza disso, assim. Principalmente no caso de fermentação que eu citei, assim, que seria um ponto de acúmulo aqui de material, de substrato, que posteriormente pode gerar uma contaminação para a continuidade do processo. Então as limpezas são necessárias. E isso já acaba sendo um problema quando se utiliza esse tipo de equipamento para troca térmica. Aí a gente tem agora aqui os tipo placa, não são tão tubulares, né? Então esse tipo de trocador de calor normalmente ele é construído com placas lisas ou com alguma forma de ondulações. Geralmente esse trocador não pode suportar pressões muito altas, comparado aos trocadores trocadores do tipo tubular equivalente. Tá vendo? A gente vê aqui as placas estão separadas, mas só para ver o caminho. Um líquido aqui entra, percorre um lado da placa, o líquido quente, vamos falar assim, está percorrendo o outro lado oposto ao líquido frio, que vai percorrendo um lado e o outro lado. Eles não se encontram, né, de contato indireto, até sair para o outro lado. Eles são bem versáteis, assim, porque a limpeza é tranquila, você abre, solta, ele fica igual tipo uma sanfona, vamos falar assim, aí com tipo aqueles lavadores de carro, assim, você lava com água, né, e já fecha novamente e volta a operar com o equipamento. Quero aumentar a eficiência de troca térmica desse trocador de calor. Tranquilo, só aumentar o tempo de permanência, de residência dos líquidos no interior do equipamento. Como? Colocar mais placas. Facilmente você solta, tira essa chapa metálica, como eu falei anteriormente, essas placas geralmente são de alumínio ou aço inox, e aqui aço carbono grosso, né, uma chapa grossa para fechar mesmo, né? Ele possui parafusos que percorrem lado a lado, em cima e embaixo, onde você fecha isso, assim ele permanece vedado.
Ah, sim, entre uma placa e outra vai uma borracha de vedação chamada gacheta. Aí é o problema que ele não suporta altas pressões. São trocadores tipo compactos, sim, né? A razão entre a área de superfície de transferência de calor e o volume do trocador é maior que 700 metros quadrados por metro cúbico de líquido. Aqui uma outra ilustração. Aqui os parafusos que fecham. Tá vendo? Eles podem ser grandes, as entradas, tem bem pequenininho. E como eu falei, com várias placas, com menos placas. Aí depende mesmo da necessidade. Aqui as placas, só elas assim, soltas, com variação das ranhuras ou corrugação, como se fala aqui. Tem o washboard, tá vendo? Os chevrons, tipo chevron, são mais utilizados, mais eficientes. E a limpeza, como eu falei, é tranquila. Fez uma batelada, um processo, terminou. Ah, vou fazer com outro produto diferente. Faço a limpeza e ele volta a operar normalmente. Aqui é uma ilustração também da movimentação do líquido pelas placas. Aqui também uma outra ilustração de um radiador. Aqui a ventoinha, né, que auxilia na troca térmica, na convecção forçada, né? Trocador de calor tipo placa aletada, também um outro tipo. Aqui também uma outra ilustração mostrando aqui as aletas, né? São geralmente construídos com tubos cilíndricos ou chatos, onde são instaladas aletas que suportam altas pressões. Aqui trocadores de calor, também outro tipo aqui, mostrando as particularidades, né? Trocador de calor de acordo com a disposição do escoamento. Sim, que eu já tinha comentado, ó, trocador de calor corrente paralela, os fluidos quente e frio entram na mesma extremidade do trocador de calor, fluem na mesma direção e deixam juntos a mesma extremidade. Já os trocadores de calor em contracorrente, os fluidos quente e frio entram em extremidades opostas, percorrem em sentidos opostos e saem por extremidades opostas. Aí, trocadores de calor de correntes cruzadas, os fluidos em geral fluem perpendicularmente um ao outro. Na disposição em correntes cruzadas, o escoamento pode ser misturado ou não misturado. Aí aqui as particularidades ainda, né? Correntes cruzadas, que eu já havia comentado, de calor escoamento em multipasse, que eu também já havia comentado, o número de passes, né, no interior do trocador de calor. Você pode aumentar a permanência do líquido, tá vendo? Vários passes aqui dentro da carcaça, né? Então, eu aumento a eficiência de troca térmica, aumentando a quantidade de passes, de passagens do líquido no interior do trocador de calor. Aqui é a ilustração disso que eu comentei, em relação ao gradiente de temperatura, ao comprimento, né, do trocador de calor. O coeficiente global de troca de calor, está vendo? Ao longo da operação normal dos trocadores de calor, as superfícies estão sujeitas à disposição de impurezas dos fluidos, e isso prejudica o coeficiente global de troca térmica. Formação de ferrugem ou outras reações entre o fluido e o material, incrustações. Isto aumenta a resistência à transferência de calor entre os fluidos. Este efeito pode ser levado em conta através da introdução de uma resistência térmica adicional, conhecida por fator de deposição, RF. Aletas são adicionadas às superfícies expostas a um ou ambos os fluidos para aumentar a área de troca térmica, reduzem a resistência térmica à transferência de calor por convecção. Vai aumentar a condução ali nessas aletas, né? Com a inclusão da deposição e as aletas, o coeficiente global de transferência de calor pode ser escrito.
Considerações gerais sobre os isolantes térmicos. Os isolantes térmicos são materiais utilizados em revestimentos para reduzir a transmissão de calor entre sistemas, para não ter perda de calor. Você pode fazer o isolamento de um trocador de calor da carcaça para melhorar a troca térmica no interior do trocador de calor. Aparentemente, qualquer material poderia ser usado, uma vez que representa uma resistência térmica a mais, através do revestimento. Tal fato não acontece, né? Para cada caso, poderemos ter restrições específicas com relação ao valor do coeficiente de condução. Então, o isolamento térmico é composto por 3 elementos distintos: o isolamento térmico, o sistema de fixação e sustentação mecânica e a proteção exterior. Depois que você colocou o isolante, ainda vai uma proteção para proteger mesmo esse sistema de isolamento. Lã de vidro, espumas, enfim, revestimentos isolantes e depois uma camada de proteção desse isolante. Os isolantes térmicos, definições, terminologias essenciais que são as seguintes: isolação térmica, isolamento térmico, material isolante, material de fixação, material de revestimento, e aqui a denominação de cada um em relação às definições. Para efeitos de classificação normativa de projeto e comercial, considera-se a isolação térmica aplicável, objetivando principalmente as seguintes finalidades: economia de energia, estabilidade operacional, conforto térmico, proteção do pessoal, também um equipamento que é aquecido, você isola para que, se alguém encostar, não ter nenhum problema, né? Evitar condensação, proteção de estruturas. Então, por isso que se faz o isolamento térmico do equipamento que trabalha com troca de calor. Aí aqui os materiais, né? Fibra cerâmica, carbonato de magnésio, lã de rocha, lã de vidro. Equipamentos de laboratório possuem isso, né? Mantas de aquecimento, dentro tem lã de rocha, lã de vidro, PVC expandido, perlita expandida. Então são os materiais aqui utilizados para revestimento, para isolamento térmico de equipamentos que trabalham com troca de calor, para evitar perda externa. As propriedades ideais que um material deve possuir para ser considerado um bom isolante térmico: baixo coeficiente de condutividade térmica, boa resistência mecânica, baixa massa específica, incombustibilidade, estabilidade química, inércia química, ausência de odor. Enfim, são algumas características dos isolantes térmicos. A instalação, como que é feita a instalação correta do trocador de calor, devem estar prontos alguns preparativos, como por exemplo as fundações, os pontos de fixação previstos para a instalação do mesmo. Caso o trocador de calor seja fornecido pressurizado com gás inerte, antes do início de qualquer trabalho de instalação deve ser realizado um procedimento de despressurização através dos respiros e drenos correspondentes. Os fluidos que circulam pelo trocador sejam mantidos em circulação por bombas. No caso do trocador de calor onde haja possibilidade de remoção do tubo, a instalação desse deve prever o espaço necessário para a remoção do mesmo, para a manutenção. Após a fixação do trocador de calor, os parafusos de todos os flanges devem ser reapertados, obedecendo sempre uma sequência cruzada de aperto, para que não fique desnivelado, evitando vazamento. Entrada em operação: antes da entrada em operação dos fluidos, em que o fluido circulante e líquido deverão ser parcialmente abertos, os respiros adequados, de forma a permitir a evacuação dos gases. Caso a troca de calor seja fornecido com alguma substância protetora, a mesma deverá ser removida. Enfim, algumas características. É recomendado que o trocador de calor, em todas as suas conexões, seja provido de válvulas. Para a entrada em operação, o trocador de calor deve ser inicialmente inundado com o fluido refrigerante. Após a total drenagem das bolhas de gás, os respiros correspondentes devem ser fechados. Após isso, deve ser iniciado o mesmo procedimento para o fluido a ser resfriado. Essa parte de preparo para o funcionamento. Aí a parte da limpeza, também, que é importante que seja feita, né? Porque diminui a troca térmica. Tá vendo que a limpeza do trocador de calor deve ser retirada de operação, desde que as camadas não estejam
extremamente agregadas aos tubos, é possível remover uma quantidade satisfatória destes resíduos através da limpeza mecânica ou combinação de jatos de água com escovas. As camadas cuja aderência é mais interna, como por exemplo incrustações e carbonato de cálcio, é recomendada a utilização de ácido sulfúrico fraco para a remoção dessa sujidade. Chega até em alguns casos a obstrução mesmo, ficar empedrado isso ali dentro, que você não consegue remover, promovendo a obstrução no interior dos tubos que estão dentro da carcaça. Aí você tem que trocar esses tubos que estão obstruídos. Aqui é a parte da limpeza, ó, mostrando a limpeza mecânica mesmo, é bem trabalhoso. Aqui, ó, antes, depois da limpeza, a incrustação que foi retirada, removida. Os reparos, as gachetas recomendadas devem ser mantidas em estoque, pois a desmontagem e a montagem você precisa trocar. As gachetas são as borrachas de vedação. Em caso de vazamentos nas juntas aparafusadas, deve-se proceder o reparo dos estojos, considerando o torque informado. Caso ainda exista vazamento, uma nova junta de vedação deve ser utilizada. Após os procedimentos acima, se o vazamento não for sanado, a assistência técnica deve ser acionada, né, para auxílio. Inspeção, então deve ser feita toda a inspeção assim, para redução dos riscos, né, para verificar se ele está operando da forma que se deseja. E é isso, gente, em relação ao trocador de calor. Depois das nossas aulas, nos trabalhos, a gente vai estar comentando mais também sobre isso.